Levítico, capítulo 22. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e aos seus filhos que tenham muito respeito pelas ofertas sagradas que os israelitas consagrarem a mim, a fim de não desonrarem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dê a eles as seguintes instruções. Nas gerações futuras, se algum dos seus descendentes estiver cerimonialmente impuro ao se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, ele será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Se algum dos descendentes de Arão tiver lepra ou qualquer tipo de fluxo que o torne cerimonialmente impuro, não comerá das ofertas sagradas enquanto não for declarado puro. Também se tornará impuro se tocar num cadáver, e expelir sêmen, tocar num animal que rasteja pelo chão e seja impuro, ou tocar em alguém que, por qualquer motivo, esteja cerimonialmente impuro. Quem se contaminar de alguma destas formas ficará impuro até o entardecer. Não comerá das ofertas sagradas enquanto não tiver se banhado com água. Depois do pôr do sol, estará cerimonialmente puro outra vez e poderá comer das ofertas sagradas, pois são o seu alimento. Não comerá um animal que morreu de forma natural ou que foi despedaçado por animais selvagens, pois se contaminaria. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes obedecerão fielmente às minhas ordens. Do contrário, serão culpados de pecado e morrerão, pois menosprezaram o que lhes ordenei. Eu sou o Senhor que os santifica. Ninguém de fora da família do sacerdote comerá das ofertas sagradas, nem mesmo hóspedes e empregados da casa do sacerdote poderão comê-los. Mas, se o sacerdote comprar um escravo, esse escravo poderá comer das ofertas sagradas. E se o escravo tiver filhos, eles também poderão comer do seu alimento. Se a filha do sacerdote se casar com alguém de fora da família sacerdotal, não poderá mais comer das ofertas sagradas. Se, contudo, ficar viúva ou divorciar-se, sem ter filhos para sustentá-la, e voltar a morar na casa do pai, como quando era jovem, poderá comer novamente do alimento do pai. Com exceção desses casos, ninguém de fora da família do sacerdote comerá das ofertas sagradas. Se alguém não autorizado comer das ofertas sagradas por engano, pagará ao sacerdote aquilo que comeu, mais 1/5 do valor. Os sacerdotes não contaminarão as ofertas sagradas apresentadas pelos israelitas ao Senhor, permitindo que sejam consumidas por pessoas não autorizadas. Elas se tornariam culpadas e teriam de fazer reparação. Eu sou o Senhor que os santifica. Ofertas dignas e indignas. O Senhor também disse a Moisés: Dê as seguintes instruções a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Se alguém apresentar ao Senhor um holocausto, seja como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, só será aceito se o animal oferecido for um macho sem defeito. Poderá ser um boi, um carneiro ou um bode. Não apresentem um animal defeituoso,
pois o Senhor não o aceitará em favor de vocês. Se alguém apresentar ao Senhor uma oferta de paz, seja como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, escolha do gado ou do rebanho um animal perfeito, sem defeito algum. Não ofereçam um animal cego, aleijado, ferido ou que tenha um quisto, um ferimento na pele ou sarna. Nunca ofereçam nenhum desses animais no altar como ofertas especiais para o Senhor. Se um boi ou um cordeiro tiver uma perna mais comprida ou mais curta que as outras, poderá ser apresentado como oferta voluntária, mas não como cumprimento de um voto. Se um animal tiver testículos danificados ou for castrado, não poderá ser oferecido ao Senhor. Nunca façam isso em sua própria terra, e não recebam de estrangeiros animais como esses em pagamento, para depois oferecê-los como sacrifício a Deus. Não serão aceitos em seu favor, pois são mutilados ou defeituosos. E o Senhor disse a Moisés: quando nascer um bezerro, cordeiro ou cabrito, ficará 7 dias com a mãe. Do 8º dia em diante, será aceitável como oferta especial para o Senhor. Não matem a mãe e a sua cria no mesmo dia, seja uma vaca, uma ovelha ou uma cabra. Quando levarem uma oferta de gratidão ao Senhor, sacrifiquem-na corretamente para que sejam aceitos. Comam todo o animal sacrificado no dia em que for apresentado. Não deixem parte alguma do animal até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem fielmente os meus mandamentos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor. Não desonrem meu santo nome, pois demonstrarei a minha santidade no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor, que os santifica. Eu os libertei da terra do Egito, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Capítulo 23. As festas de Israel. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Estas são as festas que o Senhor estabeleceu e que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso absoluto e de reunião sagrada. Não façam trabalho algum, pois é o sábado do Senhor e deve ser guardado onde quer que morarem. Além do sábado, estas são as festas que o Senhor estabeleceu, as reuniões sagradas que serão celebradas anualmente no devido tempo. A Páscoa e a festa dos pães sem fermento. A Páscoa do Senhor começa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, o 15º dia, comecem a celebrar a festa dos pães sem fermento. Essa celebração, em homenagem ao Senhor, continuará por 7 dias, e durante esse tempo, o pão que comerem será preparado sem fermento. No primeiro dia da festa, todos suspenderão os seus trabalhos habituais e realizarão uma reunião sagrada. Durante 7 dias, apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 7º dia, suspenderão novamente os seus trabalhos habituais para realizar uma reunião sagrada. A celebração do início da colheita. O Senhor disse a Moisés:
dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou e começarem a primeira colheita, levem ao sacerdote um feixe dos primeiros cereais que colherem. No dia depois do sábado, o sacerdote moverá o feixe para o alto diante do Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Nesse mesmo dia, ofereçam um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto para o Senhor. Junto com o sacrifício, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros de farinha, da melhor qualidade, umedecida com azeite. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também 1 litro de vinho como oferta derramada. Nesse dia, não comam pão algum, nem cereal torrado ou fresco, enquanto não apresentarem a oferta ao seu Deus. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. A festa da colheita. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que levarem o feixe de cereal a fim de ser movido para o alto como oferta especial, contem 7 semanas completas. Continuem contando até o dia depois do 7º sábado, isto é, 50 dias depois. Então, apresentem uma oferta de cereal novo para o Senhor. Onde quer que morarem, levem 2 pães, que serão movidos para o alto como oferta especial diante do Senhor. Preparem os pães com 4 quilos de farinha da melhor qualidade e assem-nos com fermento. Serão uma oferta para o Senhor dos primeiros frutos da sua colheita. Junto com o pão, apresentem 7 cordeiros de 1 ano e sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros como holocaustos para o Senhor. Esses holocaustos, junto com as ofertas de cereal e ofertas derramadas, serão uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Em seguida, ofereçam um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como ofertas de paz. O sacerdote levantará os 2 cordeiros como oferta especial para o Senhor, junto com os pães que representam os primeiros frutos das suas colheitas. Essas ofertas, que são santas para o Senhor, pertencem aos sacerdotes. Esse mesmo dia será declarado dia de reunião sagrada, um dia em que não farão nenhum trabalho habitual. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos e não apanhem aquilo que cair da mão dos ceifeiros. Deixem esses grãos para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. A festa das trombetas. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. No primeiro dia do 7º mês, tenham um dia de descanso absoluto. Será uma reunião sagrada, uma celebração memorial, comemorada com toques de trombeta. Não façam nenhum trabalho habitual nesse dia, mas apresentem ofertas especiais para o Senhor. O dia da expiação. O Senhor disse a Moisés: comemorem o dia da expiação no 10º dia
do mesmo 7º mês. Coloquem-no como uma reunião sagrada, um dia para se humilharem e apresentarem ofertas especiais para o Senhor. Não façam trabalho algum durante todo esse dia, pois é o dia da expiação, no qual se fará expiação em seu favor diante do Senhor seu Deus. Todos aqueles que não se humilharem nesse dia serão eliminados do meio do povo. Destruirei aqueles que dentre vocês trabalharem em algo nesse dia. Não façam trabalho algum. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso absoluto para vocês e nesse dia deverão se humilhar. O dia de descanso começará ao entardecer do 9º dia do mês e se estenderá até o entardecer do 10º dia. A festa das cabanas. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Comecem a celebrar a festa das cabanas no 15º dia do 7º mês. Essa festa, em homenagem ao Senhor, durará 7 dias. O primeiro dia da festa será declarado reunião sagrada, na qual não farão nenhum trabalho habitual. Durante 7 dias, vocês apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 8º dia, haverá outra reunião sagrada, na qual apresentarão ofertas especiais para o Senhor. Será uma ocasião solene e ninguém fará nenhum trabalho habitual. Essas são as festas que o Senhor estabeleceu. Celebrem-nas a cada ano como reuniões sagradas, apresentando ao Senhor, no dia apropriado, as ofertas especiais de sacrifícios queimados, ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas. Celebrem-nas além dos sábados habituais do Senhor e apresentem as ofertas além das ofertas pessoais que vocês trazem no cumprimento de votos e das ofertas voluntárias para o Senhor. Lembrem-se de que essa festa de 7 dias, em homenagem ao Senhor, a festa das cabanas, começa no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido tudo que a terra produziu. Celebrem a festa do Senhor por 7 dias. O primeiro e o 8º dia da festa serão de descanso absoluto. No primeiro dia, recolham galhos das mais belas árvores, folhagens de palmeiras, ramos de árvores verdejantes e de salgueiros que crescem junto dos riachos. Celebrem com alegria diante do Senhor, seu Deus, por 7 dias. Comemorem essa festa em homenagem ao Senhor por 7 dias a cada ano. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida no 7º mês, de geração em geração. Durante 7 dias, morarão ao ar livre em pequenas cabanas. Todos os israelitas de nascimento morarão em cabanas. Desse modo, lembrarão cada nova geração de israelitas que eu fiz aos seus antepassados morarem em cabanas, quando os libertei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. E assim, Moisés transmitiu aos israelitas estas instruções sobre
as festas anuais do Senhor. Capítulo 24. Óleo puro e pães sagrados. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que tragam óleo puro de azeitonas prensadas para a iluminação do candelabro, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. É o candelabro que fica na tenda do encontro, em frente à cortina interna que protege a arca da aliança. Arão manterá as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Arão e os sacerdotes manterão sempre em ordem, na presença do Senhor, as lâmpadas do candelabro de ouro puro. Asse 12 pães de farinha da melhor qualidade, usando 4 litros de farinha para cada pão. Coloque os pães diante do Senhor sobre a mesa de ouro puro e arrume-os em 2 fileiras, com 6 pães em cada fileira. Coloque um pouco de incenso sobre cada fileira como oferta memorial, uma oferta especial apresentada ao Senhor. A cada sábado, coloque regularmente diante do Senhor esses pães como oferta da parte dos israelitas. É uma expressão contínua da aliança sem fim. Os pães pertencerão a Arão e seus descendentes, que o comerão num lugar sagrado, pois são santíssimos. Os sacerdotes terão direito permanente a essa porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. A pena para quem blasfemar. Certo dia, um homem, filho de uma israelita e de um egípcio, saiu da sua tenda e se envolveu numa briga com um dos israelitas. Durante a briga, o filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Por isso, foi levado a Moisés para ser julgado. A mãe dele se chamava Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. O homem foi mantido preso até ficar clara a vontade do Senhor a respeito da sua situação. Então, o Senhor disse a Moisés: leve o blasfemador para fora do acampamento e diga a todos que ouviram a maldição que coloquem as mãos sobre a cabeça dele. Depois, a comunidade toda o executará por apedrejamento. Diga ao povo de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus será castigado por causa do seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será morto por apedrejamento por toda a comunidade de Israel. Qualquer israelita de nascimento ou estrangeiro entre vocês que blasfemar o nome será morto. Quem tirar a vida de outra pessoa será morto. Quem matar um animal pertencente a outra pessoa a indemnizará com um animal vivo. Quem ferir outra pessoa será tratado de acordo com o ferimento que causou. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que alguém fizer a outra pessoa será feito a ele. Quem matar um animal indemnizará o seu dono totalmente, mas quem matar uma pessoa será morto. A mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Depois que Moisés transmitiu todas estas instruções aos israelitas,
Eles levaram o blasfemador para fora do acampamento e o executaram por apedrejamento. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés.